Então, pessoal, olha só, eu fiz aqui um gráfico, tá? Bem simples, mas eu acho que vai dar para ter uma ideia bem clara do que eu vou dizer, tá? Apenas para, talvez a filmagem vai cortar um pouco aí da minha cabeça, do meu topete aí, mas o importante é que o cérebro vai continuar lá para funcionar. Olha só, é só para, porque o último vídeo assim, eu estou fazendo o melhor que eu posso com os equipamentos que eu tenho e às vezes ele corta sem avisar. Então o que aconteceu no último vídeo também foi isso daí, tá? Cortou abruptamente. Mas eu acho que o raciocínio, de modo geral, foi entendido, que foi como é que funciona o mecanismo do sonho, tá? Esse princípio do sonho, ele é uma hipnose e é a maneira mais suave e sutil que pode ser aplicado para que uma pessoa aprenda coisas que podem vir a prejudicá-la. Por exemplo, vamos supor que você, mais uma vez, vou dar um outro exemplo para reforçar a ideia. Vamos supor que você seja meu filho e você queira experimentar drogas, ok? Supomos que eu seja um hipnólogo, tá? E eu sei que a experiência para você de experimentar uma droga, por exemplo, vamos dizer a heroína, pode ser devastadora, ou tem muitas drogas perigosas, né? E eu seja um hipnólogo, tá? Mas você quer experimentar, você quer ter a experiência de usar, de injetar heroína na veia, digamos assim. E eu sei disso. E como hipnólogo, eu estou preocupado porque eu sou seu pai, eu te amo, eu não quero que você sofra, tá? Então o que eu faria para resolver essa situação? De uma maneira que você pudesse ter a experiência de usar a heroína sem que ao mesmo tempo você tivesse problemas sérios, reais. Eu hipnotizaria você, te daria uma ampola sem agulha com água dentro, ok? Você simularia, injetaria na veia água, nem entraria porque nem haveria agulha, mas a sua mente seria convencida de que tudo aquilo era real. É uma realidade virtual. A hipnose é uma realidade virtual induzida. E aí, as reações da experiência com o uso da droga poderiam ser experimentadas por você e, claro, as consequências disso também, a depressão na sequência, os sofrimentos consequentes da abstinência, tudo isso, tudo experimentado virtualmente através de uma hipnose. No final, quando você estivesse aí no momento de várias experiências terapêuticas de hipnose, experimentando a água como se fosse heroína, porque acontece nos shows de hipnose, se você observar, é o pessoal da água e o hipnólogo induz a pessoa a acreditar que está bebendo pinga e bebendo água. E a pessoa fica bêbada, ok? A mente acredita, porque a mente tem a experiência registrada de como é estar bêbado. Então, ela simplesmente repete a operação. E a pessoa acredita, ok? E isso é muito prático, é observável. Então, eu poderia fazer isso com você, meu filho, para que você pudesse ter a experiência de ser, quem sabe, até um viciado em heroína, e ao mesmo tempo, após essas experiências, você numa situação, digamos, extrema, em que você estivesse aí morrendo com uma experiência de overdose, eu simplesmente traria você de volta da experiência terapêutica e perguntaria a você se você gostaria de ter a experiência direta do uso com a heroína. E possivelmente você diz, não, eu já sei do que se trata e não é necessário. Então, quer dizer, você aprenderia sem necessariamente sofrer diretamente, embora você tivesse uma experiência de sofrimento mental, virtualmente falando. E seria muito mais interessante você, para mim, do ponto de vista do seu pai, que você tivesse essa experiência virtualmente que essa experiência direta. Por quê? A experiência direta seria devastadora para você, você sofreria e eu sofreria junto com você. E a minha ideia inteligente de amor é que você aprenda sem sofrer e que eu também não sofra. Então, uma hipnose induzida seria o método mais eficiente para resolver esse assunto. Portanto, essa inteligência que nós temos como seres humanos pode ser encontrada em Deus numa quantidade maior. E com isso nós podemos concluir de forma muito assim objetiva, de forma muito coerente, que se você fosse Deus ou se eu fosse Deus,
para que todas as almas aprendessem alguma coisa importante, não seria necessário vir ao mundo material e sofrer diretamente. Bastaria que elas estivessem acreditando estar aqui numa simulação. Como nós verificamos a análise do corpo, se tratando de um princípio matemático, já vemos claramente que o corpo material é uma simulação de realidade. Não é uma realidade objetiva, é uma realidade virtual. E o que faz com que nós acreditemos ser o corpo são dois mecanismos dentro do programa da Maia, da ilusão, que é o primeiro mecanismo suga a consciência da entidade vivente para dentro do programa. Eu tinha dito no último vídeo que a consciência vai. Na verdade, a consciência é induzida a entrar, ou seja, é como se fosse um aspirador, né, que suga a consciência para dentro do mecanismo, que é o programa da ilusão, Maia, e o outro mecanismo, que é como se for um segundo aplicativo do programa, cobre a entidade, ou cobre a consciência da entidade, fazendo com que ela rompa a percepção de realidade original e se absorva completamente no programa induzido, que é a hipnose. Exatamente o que acontece quando você sonha, né? Então o sonho seria um sonho dentro do sonho. E a compreensão de que você está sonhando seria um sonho lúcido, que seria o que está acontecendo agora. Um sonho lúcido, uma percepção de que se trata de um sonho. No sonho, você gradualmente vai caindo no estado de hipnose e é o chamado sono. Quando você entra em sono profundo, você está em hipnose. Nesse processo da hipnose, você então, a consciência é projetada, levada para uma outra realidade, que é uma simulação holográfica de realidade, e ali o programa, que é o aplicativo dos sonhos, encobre a consciência, não forçando, mas induzindo a consciência a acreditar que aquela realidade é o panorama real e que aquilo tudo é uma experiência direta e real. Para o cérebro não tem diferença, não é? Então assim, você sonhando acredita estar em Paris, acredita estar na França, acredita estar na América, acredita estar numa guerra, acredita estar caindo de um buraco, acredita estar sendo devorada por um tigre. Sonhando você passa por todas as experiências. Quando o programa cumpre a função, ele então desarticula o mecanismo do aplicativo e traz a sua consciência de volta e você então desperta e percebe que está na cama. É assim que funciona. Quando você está sonhando, você não tem noção nenhuma de que aquilo se trata de uma projeção holográfica. Da mesma forma, você agora acredita que está dentro de um mecanismo de realidade, mas enquanto você está dentro do programa, você também não tem muitas chances de entender que se trata de uma projeção holográfica. Agora, com os avanços da física, da filosofia, da tecnologia e da matemática, nós já podemos perceber que o programa é uma realidade projetada, uma realidade programada, uma realidade virtual, um sonho, uma hipnose coletiva. E nesse ponto nós estamos entendendo o porquê. Tá? Eu vou agora usar o gráfico para explicar os motivos de como o sistema. A gente já sabe que é uma intenção inteligente, amorosa da parte de Deus para que a entidade viva aprenda a experimentar, tenha a opção ou a experiência de ser um senhor, de ser um controlador de maneira virtual e lute com as outras que também querem ser, então ocorre essa confusão de todo mundo lutando por poder aí, e a humanidade assim vai progredindo tanto individual quanto coletivamente no sentido da coexistência pacífica, da paz, da harmonia, enfim, que é o objetivo, o amor, ok? Olha só, então é muito simples. A entidade viva, aqui, vamos colocar aqui, não sei se você está vendo aqui o Atma, vamos colocar um pontinho aqui em pessoal, só para uma sementinha, só para ter uma ideia. Aqui, o programa todo chama-se Maia, e o programa inclui todos os mundos possíveis, porque são infinitos universos, são infinitos simuladores, tá? Uma quantidade muito grande, é infinito. A teoria das cordas está facilitando para entender como é que funciona isso. Os Vedas já falam de milhões infinitos, incontáveis universos possíveis. Tá? Esse não é o único universo, existem muitos outros. A entidade, a consciência da entidade é sugada para dentro do mecanismo. Tá? A consciência, a entidade permanece no ponto original, que é o reino de Deus. Só a consciência vem, assim como você quando você sonha. Você não vai para a França, só a sua consciência que vai para lá. Você permanece na cama. A entidade permanece no reino de Deus, ou seja, o eu real permanece no reino de Deus, só a consciência que entra no programa. O programa
ele tem 3 fases, tá? Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Nesse universo nosso, o princípio matemático válido supremo é o 9º, é o 9. Então todos os números possíveis estão incluídos dentro do 9. Após o 9 é uma repetição dos mesmos valores originais. Por isso, o número 9 reduzido ao seu máximo valor possível é 3. Por isso nós temos as 3 cores primárias, nós temos os 3 modos da natureza material, e até o Nikola Tesla tem um vídeo que está disponibilizado na playlist também, que ele comenta a respeito da importância do número 3 e do número 9, porque é a base fundamental do princípio matemático desse universo. Então essas fases são 3 fases. Nesse universo específico são 3 fases. Nos outros eu não sei, porque realmente eu não tenho conhecimento dos outros universos. Eu tenho informação sobre esse que nós estamos operando. São 3 fases básicas. E na primeira fase, a entidade viva recebe tipos diferentes de avatares, que são corpos. Na primeira fase, o corpo é de natureza... A primeira fase chama-se a fase primitiva, tá? É a fase mais grosseira, que é a entidade viva quando a consciência entra no programa. Ela vai passando aqui dentro do programa nas 3 fases. Quando retorna no final, quando ela chega no final, então ela retorna para o ponto original. É um decantador, tá? Então ela volta para o ponto original, ou seja, é a volta dos que não foram, é o retorno daqueles que não saíram. É muito interessante, mas é assim mesmo que funciona, tá? A primeira fase do programa chama-se a fase primitiva, ok? É a fase primitiva. Nessa fase primitiva, que é subdividida em outras 3 fases. Não, tem 3, 6, 9. Nessa subdivisão, a primeira etapa é a etapa mineral. A entidade viva entra dentro dos corpos projetados, que são simuladores, nas formas minerais. Depois ela migra, ela transcende para a forma vegetal, que é uma forma um pouco mais evoluída que a mineral, que é onde ela já começa a tomar assim, as primeiras noções de consciência, já começa a buscar a luz, não é? Buscar assim, a sobrevivência na forma mineral. Depois, finalmente, ela assume uma forma mais evoluída, que é a forma a forma animal, ok? Mineral, vegetal e animal. Na forma animal, existem as formas mais evoluídas e as formas básicas. Aqueles que têm sistema nervoso central mais complexo são as mais evoluídas. E dentre os que têm sistema nervoso central complexo e que são os mais evoluídos, nós encontramos aí os mamíferos, que são já muito parecidos com os seres humanos, ok? De qualquer forma, todas essas 3 fases compõem a primeira fase, que é a fase rudimentar, chamada primitiva. Quando a consciência sai da fase primitiva e passa para a segunda fase, que é uma fase mais avançada, aí nós temos a chamada fase humana, que é o sonho, o mecanismo humano. E possivelmente você está simulando dentro dessa fase, porque você com certeza acredita ser um ser humano. E isso caracteriza você um paciente da fase humana. Se você sair na rua e perguntar o que as pessoas são, elas possivelmente dirão, eu sou um ser humano. Isso é porque elas são pacientes da segunda fase, onde elas acreditam ser o ser humano. Se você puder entrar aqui na primeira fase e perguntar para essas almas aqui o que elas são, elas dirão, eu sou um mineral, eu sou um vegetal ou eu sou um animal. Elas são pacientes da primeira fase, da fase primitiva. Quando nós entramos na segunda ala, os pacientes são da fase humana. Portanto, todos os pacientes, eles acreditam ser seres humanos. Embora seja uma fase que é uma fase que isso passa também, tá? Vai passar, pode ser que demore um pouco, mas acaba passando. Na fase humana, os corpos, os simuladores são os corpos humanos. Então a consciência, ela entra nos simuladores e passa a acreditar que é a simulação virtual, o avatar, que é o corpo humano. Os processadores da primeira fase não têm muita interação com a origem, de onde o Atma surgiu, originalmente veio. Agora, na segunda fase, que é a fase humana, o processador, que é o cérebro, ele já começa a fazer conjecturações a respeito do que seria uma fonte original, da possibilidade de haver aí Deus, um princípio criador, um ser inteligente. Então, o cérebro começa a conjecturar essas possibilidades. Dentre aqueles que conseguem
furar os bloqueios, os obstáculos, que são os princípios de negação e todas as teorias que são contrárias à noção mais clara da realidade, esses então conseguem perceber a realidade do ponto de vista mais sutil, mais puro, digamos assim, e se tornam os seres humanos os pacientes mais evoluídos dentro do programa da fase humana. E, nesse caso, os pacientes mais evoluídos da fase humana são aqueles que justamente conseguiram perceber que o processo do aprendizagem, ou da evolução, requer o desenvolvimento do estado da compaixão, requer o desenvolvimento da qualidade do ser, que é compaixão. A compaixão, ela é uma... Eu não me lembro se eu comentei isso nos vídeos anteriores, mas vale a pena aqui repetir novamente, se for o caso. A compaixão é um estado evoluído da semente original do amor, que primeiro se manifesta como empatia. A empatia é a qualidade de agir de uma maneira que preserve os direitos da liberdade e da integridade e da paz mental dos demais, né? Não trapacear, não machucar, etc. Não assim, estacionar na vaga dos deficientes, enfim, não fazer coisas que não devem. Os políticos deveriam ter um pouco mais de empatia com os cidadãos. Mas é isso aí, tá? A ideia é a empatia. Agora, a compaixão já é um estágio mais elevado da empatia. A empatia seria como o brotinho do amor. E a compaixão já seria como a flor aí com brotos, né, com botões já desabrochados. E aquela compaixão muito profunda, em que o ser tem amor por todas as entidades viventes, já é o amor, a flor, assim, o lótus aberto, digamos, tá? Já é a evolução do ser no total, onde o ser se transforma aí na flor de lótus desabrochada, perfumada, colorida e fragante. E a compaixão é esse estado evoluído do ser. Portanto, aqueles que são mais evoluídos entendem que a compaixão é uma condição que o espírito deve alcançar para se liberar do ciclo de nascimentos e mortes. Por isso, muitos sistemas de religião estimulam os seus praticantes a exercitar a caridade, a exercitar a bondade, a filantropia, o serviço aos demais. Isso tudo é uma terapia de compaixão, para que o ser, o espírito, a consciência manifeste a compaixão. A compaixão, ela permite com que o ser que sente compaixão pode conviver com qualquer outro ser e sempre vai beneficiar positivamente os outros seres. Um ser assim já pode despertar no reino de Deus, entendeu? Antes de despertar no reino de Deus, o ser passa para a terceira fase, que é a fase divina. Nessa fase divina, o ser vai ter as experiências necessárias, como se fosse... Aqui a fase divina não é o reino de Deus ainda, é muito parecido, é uma réplica. Porque na fase humana, os corpos, os avatares, eles são baseados em carbono. E o carbono, como nós vimos, ele se decompõe com o contato com a água. Então a qualidade é muito precária. E a pessoa, o ser encarnado ali, que na verdade a palavra encarnação, ela não é apropriada porque para haver encarnação deveria haver carne primeiro. E não há carne. O que nós temos são princípios matemáticos. Então, a palavra encarnação, embora ela seja pedagogicamente fácil de ser assimilada, ela é profissionalmente falando irregular, porque para que houvesse uma encarnação, ou seja, para que o ser entrasse na carne, primeiro deveria haver carne. E quando nós analisamos de forma mais didática o equipamento que nós estamos utilizando, nós vemos que são uma combinação de átomos e neutrinos, etc. Aí chegamos então ao princípio matemático, que é a vibração das cordas, né? Os três modos da natureza. Não há encarnação. A gente, didaticamente, podemos falar encarnação, mas profissionalmente não podemos levar isso muito a sério, porque acaba não sendo muito funcional, não sendo viável na análise profissional. Agora, de qualquer forma, a experiência com o carbono ela é desagradável, porque o carbono é um material inferior e se deteriora e cria interrupção rápida de 100 anos e o ser fica em choque com a perplexidade, acreditando que está morrendo, não é? Na fase divina, que é a terceira fase do programa da evolução, aqueles que são graduados da fase humana, que desenvolveram compaixão, vão para a terceira fase, que é a fase divina.
Na fase humana, que é a segunda fase, que é possivelmente a fase onde que você está em terapia, o ser anseia, o espírito anseia felicidade plena, eternidade e amor. Né? Só que essas experiências não são possíveis de ser assimiladas no carbono, porque o carbono se decompõe, então a pessoa nunca pode ser feliz plenamente, está sempre havendo aí um problema ou outro. Por isso, na terceira fase, que é de éter, o espírito se acostuma à sensação de plenitude, porque não há doenças, não há sofrimentos, não há mortes, não há violência. Todos que estão ali na terceira fase são seres altamente compassivos, então a vizinhança é muito agradável, a manutenção do programa é excelente, qualidade digital, é como se fosse uma viagem na primeira classe. Então, os seres aí são mais tranquilos e felizes, tá? E a experiência de ter uma passagem na terceira fase é agradável, porque permite com que o ser sinta a sensação de felicidade constante, a sensação de paz e a sensação de que Deus é amor, ok? Numa situação em que não há sofrimentos, o ser não fica criticando Deus, se Deus é amor, é bom, por que a violência, o sofrimento existe? Então, na terceira fase, esse tipo de teoria de Epicuro, por exemplo, não existe. Um Epicuro ali não apareceria, assim, não teria funcionalidade nenhuma. Talvez o Epicuro fizesse até um outro tipo de teorema, né? E talvez fosse até um poeta para glorificar aí a beleza divina do amor de Deus. Mas no caso da fase humana, um Epicuro é necessário. Por isso, a terceira fase funciona mais como um estágio, uma adaptação. É como, por exemplo, quando você tem um bezerro que come grama seca e se vem por muito tempo, né, no sertão do Nordeste é assim, tem uma época que é estiagem, os animais comem assim, grama seca, folhas secas, e quando chove fica tudo verdinho. Os donos dos animais prendem os animais para que eles não comam aquela grama verde. Parece até assim, uma crueldade, mas na verdade é uma precaução, porque os animais não estão acostumados com a grama verde, se forem lá e comerem, ficam com desinteria e acabam morrendo. É necessária uma adaptação. Então os donos dos animais misturam grama seca com grama verde para que eles vão se acostumando aos poucos. É um estágio, não é? de adaptação. Assim, a terceira fase também é um estágio de adaptação para o espírito, para que ele experimente essas sensações ansiadas profundamente, que é de paz profunda, de felicidade contínua, de amor e de compaixão, seria uma réplica do reino de Deus, um estágio. Finalmente, quando a entidade está 100% adaptada, ou como você pode observar, isso aqui é um decantador de 3 fases, né? A entidade entra aqui, passa no decantador, finalmente chega aqui na terceira fase decantada e pronto, desperta no reino de Deus. É um programinha bem simples, didático, rápido. Do ponto de vista do programa é rápido. Do ponto de vista de quem está dentro do programa é que parece uma eternidade, mas o programa é bem rápido em termos funcionais, tá? Aqui, na primeira fase, a entidade entra com uma quantidade de poder e uma quantidade de amor. Aqui, ela entra com a noção de ser um controlador, ok? Na primeira fase, ela quer ser um controlador. Na fase final, ela mudou. Aqui ela tem uma semente de amor, ela quer ser controlador, mas possui amor. Quando o programa se dá, a polaridade muda. Então ela deixa de querer ser um controlador e se torna amor. E o princípio de controle fica subordinado. Então é apenas para assim, equilibrar esse mecanismo da noção que a entidade viva tem de desejo de controle e desejo de poder. Na fase final, ela já está completamente decantada, então ela retorna ao ponto original de onde ela nunca saiu, decantada, plena de compaixão, plena de amor, plena de felicidade, de ternura, de doçura. Pronto, já está adaptada para conviver com as outras que já estão despertas no reino de Deus. É um programa relativamente simples, inteligente, indolor e cheio de amor. Típico de uma inteligência divina como Deus poderia fazer, ok? Muito bem, pessoal. Então, eu vou interromper esse vídeo aqui e vou abrir o próximo para, assim, eu já estou encerrando a conclusão final. Eu acho que no próximo vídeo eu já fecho a equação da solução védica
para que você tenha uma ideia de como é que funciona o mecanismo do ponto de vista do entendimento védico, tá bom? Um namastê, até a próxima gravação.